Graça e paz, querido irmão e irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Theo Bible. Estamos tratando desse grande tema da doutrina fundamental e hoje nós vamos falar da ressurreição. Estamos diante de uma doutrina que realmente é um fundamento da igreja. Ela é onde as doutrinas anteriores, vamos dizer assim, desembocam e de onde as demais doutrinas têm a sua origem. Por exemplo, se não fosse a ressurreição, a expiação não teria confirmação de que foi aceita por parte de Deus. Se não fosse a ressurreição, não haveria justificação. Se não fosse a ressurreição, irmãos, Cristo teria permanecido na morte e não haveria nenhuma esperança para a humanidade. Uma pessoa que não crê na ressurreição de Cristo possui uma fé vã e permanece nos seus pecados, como diz 1 Coríntios 15, 17 e 19. E se Cristo não ressuscitou, o texto diz, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança, diz o texto, em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se não há ressurreição, não há expiação dos pecados, todos nós permanecemos neles ainda e vã é a nossa fé. Os que dormiram em Cristo permanecem perdidos e não há esperança nenhuma se a nossa esperança se resume apenas nessa vida. Em Romanos 10, 9, nos é dito assim, se com a sua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Portanto, ninguém pode se dizer cristão e negar esta verdade da ressurreição. Vamos começar então vendo algumas predições do Antigo Testamento sobre a ressurreição. Podemos ver já alguns indícios, mesmo antes das declarações diretas sobre a ressurreição. Uma delas nós podemos ver em 2 Samuel capítulo 7, verso 14 e 15, na promessa feita a Davi, que o seu descendente, diz o texto, sentaria no seu trono para sempre. Bom, nós sabemos que Davi e os seus descendentes morreram, porém Cristo, como um descendente de Davi, ressuscitou para nunca mais morrer. E assim foi cumprida em Cristo a promessa feita a Davi. Davi, no Salmo 16, verso 9 a 11, diz isso ainda mais claramente. Ele diz assim, o Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Esse texto se encontra também no discurso de Pedro no capítulo 2 de Atos, verso 24 a 28, e também no discurso de Paulo no capítulo 13 de Atos, verso 33 a 39. Ambos falando desse texto, se referindo à ressurreição de Cristo, como cumprimento dessas palavras dadas a Davi. Paulo diz que Deus cumpriu as santas e fiéis promessas feitas a Davi, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Em ambos os discursos, tanto Pedro como Paulo falam que Davi sim morreu, e o seu corpo viu corrupção. Mas Cristo foi aquele a quem o seu corpo não foi deixado na morte e nem o seu corpo viu corrupção. Então essas são algumas predições do Antigo Testamento sobre a ressurreição. Irmãos, nós temos muitas outras, mas vamos agora para as afirmações de Cristo que ele ressuscitaria dentre os mortos. Jesus, por várias vezes, disse que ressuscitaria dentre os mortos, e isso serviria para os seus discípulos como um sinal, como está em Mateus capítulo 12, João capítulo 2. Vou citar alguns textos para os irmãos anotarem. Mateus 12, 38 a 40, Mateus 16, 21, Mateus 17, 9,
17, 22, 17, 23, Mateus 20, 18, 20, 19, Mateus 26, 32 e também Mateus 27, 63. Em Marcos, nós temos em Marcos 8, 31, Marcos 9, 10, Marcos 9, 31, Marcos 10, 32 a 34, Marcos 14, 28 e também o verso 58. Em Lucas nós temos Lucas 9, 22 a 27. E em João nós temos João capítulo 2, verso 18 a 22. João capítulo 12, 34. E todo o capítulo 14, 15 e 16 de João. Fazendo menção de alguns textos, o primeiro é Mateus 16, 21, que nos diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então aqui nós já temos uma menção clara e direta de nosso Senhor Jesus falando da sua morte e da sua ressurreição. Mateus 17, 9 nos diz o seguinte: e descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, aquela visão gloriosa do monte em que Jesus foi transfigurado à vista deles, que veio uma voz do céu e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Depois, descendo do monte, ele diz: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Novamente em menção da sua ressurreição. Também Mateus 17, 22 e 23 diz assim: reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Também Mateus 20, verso 18 e 19, nos é dito assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Em Mateus 26, 32 ele diz: mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. E ele diz: ali me vereis. Também em Marcos 9, verso 10 é dito assim: eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar dentre os mortos. Também em Lucas 9, 22 a 27 é dito: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, seja morto e no terceiro dia ressuscite. João 2, 18 a 22 diz assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas naquele momento da purificação do templo? Jesus, então, lhes responde: destruíste santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, falando da ressurreição. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, diz o texto, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Essas são algumas afirmações diretas do próprio Senhor Jesus com respeito à sua ressurreição. Mas, indo adiante, irmãos, após a ressurreição, Jesus volta a afirmar que se cumpriram as Escrituras e suas predições. Por exemplo, quando nós abrimos em Lucas 24, do 25 ao 27, o Senhor Jesus, já ressuscitado, adverte aqueles 2 discípulos de Emaús que a sua morte e ressurreição estava predita e foi cumprida naqueles dias. Eles estavam tristes seguindo pelo caminho, e ele se aproximou deles e foi com eles e os advertiu que eles eram nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas haviam falado. E ele os advertiu e ele os explicou aquilo que dele dizia nas Escrituras, que era necessário que o Cristo padecesse e que cumprisse aquilo que era dito dele nas Escrituras.
Também é dito isto em Lucas 24, do 44 ao 49. Jesus fala naquele texto a respeito dele, daquilo que dele está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E a Bíblia diz naquele texto que ele lhes abriu o entendimento para compreenderem o que até aquele momento estava encoberto para eles. Paulo também, neste mesmo sentido, fala em 1 Coríntios 15, 4, que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. E, irmãos, agora nós podemos analisar de dois pontos de vista diferentes esta questão da ressurreição. O primeiro é o ponto de vista histórico, e nós vamos dividir em duas partes: o cenário antes da ressurreição e o cenário depois da ressurreição, para que nós vejamos que a ressurreição de Jesus é um evento histórico e muito bem comprovado e documentado por documentos históricos que são assim também chamados de evangelhos ou de boas novas. Mas estes evangelhos, como já foi dito, são documentos históricos que possuem uma infinidade de provas da sua veracidade e dos seus relatos. O primeiro cenário, como eu disse, é o cenário antes da ressurreição. E qual é o cenário antes da ressurreição? Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus estava morto. Ele realmente morreu naquele dia. Existem muitas falsas teorias do que aconteceu com Jesus. Alguns dizem que ele desmaiou na cruz, foi colocado no sepulcro e nele recobrou suas forças e saiu. Sendo assim, segundo eles, ele verdadeiramente não teria morrido. Outros dizem que ele morreu sim, porém os discípulos roubaram seu corpo. O fato, irmãos, é que verdadeiramente nós cristãos afirmamos que naquela sexta-feira o Senhor Jesus verdadeiramente morreu. A Bíblia diz o seguinte, Lucas 23, 46, Pai, ele disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E seguindo isto, Lucas diz o seguinte, e dito isto, expirou. João também nos diz que depois de quebrarem as pernas dos outros dois crucificados, os soldados chegaram até Jesus e viram que ele já estava morto e não lhe quebraram nenhum dos ossos. Mas o texto diz que um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e saiu desse lado sangue e água. Isso está lá em João capítulo 19, verso 32 a 34. Portanto, sendo assim, ele verdadeiramente estava morto. Ora, irmãos, os romanos eram peritos na prática da crucificação. Eles realmente sabiam matar. E quando José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos, este se admirou que teria morrido Jesus tão rápido e chamou o centurião para confirmar que ele havia morrido. E depois de confirmar junto com o centurião que Jesus verdadeiramente tinha morrido, ele entregou o corpo a José para ser sepultado. Isso está lá em Marcos, capítulo 15, verso 42 a 46. Então, nós verdadeiramente afirmamos que neste cenário, antes da ressurreição, Jesus verdadeiramente estava morto. E nós temos, em segundo lugar, nesse cenário, o túmulo. Depois que Jesus foi morto, ele foi posto em um túmulo que pertencia a José de Arimateia. Era um túmulo escavado numa rocha, em um lugar que havia um jardim, conforme o relato dos evangelhos. Mateus 27, 59 e 60 fala sobre isso, Marcos 15, 46, Lucas 23, 53 e também João 19, 41. Além do sepulcro, do túmulo, nós temos também o sepultamento, todo aquele ritual de sepultamento que ocorreu, feito por José de Arimateia, junto com Nicodemos, aquele eminente líder do Sinédrio, que veio ter com Jesus de noite no capítulo 3 de João. Nós podemos ler em João 19, do 38 ao 41, que Nicodemos e José de Arimateia prepararam o corpo do Senhor para o sepultamento. Possivelmente, o corpo foi envolvido em 3 ou 4 camadas de linho e foi usado bastante quantidade de especiarias. Segundo o texto, provavelmente uns 32 quilos.
entre uma camada e outra do tecido, e um lenço foi colocado em volta da cabeça de nosso Senhor Jesus. Era colocado a especiaria, um pó, depois um óleo, e depois era passado aquele lençol e se repetia esse processo, passava-se o lençol novamente. Então, aquilo se tornava uma mortalha que ficava rígida e literalmente se fundia, tomando a forma do corpo daquele que havia sido sepultado. Então, essa era a mortalha que foi colocada sobre o corpo do Senhor Jesus. E vamos ver como isso é importante mais adiante. Além disso, uma grande pedra, que era chamada de Pedra de Goléu, era colocada para fechar a porta do sepulcro. Essa pedra pesava muitas toneladas e não podia ser retirada do lugar sem a ajuda de muitas pessoas. Alguns entendem que havia um trilho no qual ela rodava de cima para baixo, fazendo assim o fechamento da porta do túmulo. E era uma pedra muito pesada. A Bíblia diz que as mulheres que foram domingo pela manhã ao sepulcro diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra? Isso está lá em Marcos 16, verso 4. Além disso, irmãos, nesse cenário nós temos também o selo do governador romano. A Bíblia diz em Mateus 27, 66 o seguinte: indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Provavelmente foi colocada uma corda esticada ao longo da pedra e selada em cada uma das pontas. Esse selo era colocado na presença dos guardas romanos e eles foram deixados ali com a responsabilidade de defender esse selo, de proteger esse selo. Era um símbolo da autoridade romana. O desejo daqueles que tiveram essa ideia de colocar uma escolta e fazer isso era que se evitar que se roubasse o corpo. Mas o que eles fizeram, irmãos, foi fornecer ainda testemunho adicional sobre o túmulo vazio e a ressurreição de Jesus. A ideia deles era que se o sepulcro estivesse selado, não poderia acontecer nenhum negócio escuso. Mas é como se Deus os dissesse: façam o melhor do que vocês puderem, porque ainda assim eu o tirarei daquele sepulcro. Em sexto lugar, então, nós temos a guarda junto ao túmulo. A Bíblia diz que os sumos sacerdotes receberam de Pilatos uma escolta para guardar o sepulcro. Eles temiam que os discípulos roubassem à noite o corpo. O número desses soldados podia variar entre 10 e 30 soldados. Era uma escolta romana que foi disponibilizada por Pilatos para fazer essa guarda. Eram soldados cruéis, homens capazes de sortear a capa de um homem em agonia, como fizeram, por exemplo, com o próprio Senhor Jesus. O castigo, irmãos, desses soldados, caso se violassem aquele selo ou se roubassem aquele corpo, era a morte. Então eles eram homens extremamente preparados, disciplinados e treinados, e jamais deixariam de vigiar o seu posto em todo o tempo. Este é o cenário antes da ressurreição. Em sétimo lugar, nós temos o fato de que os discípulos seguiram o seu próprio caminho. Nenhum dos discípulos entendiam quando em vida Jesus dizia para eles que ia ressuscitar dos mortos. Eles tinham certeza naquele momento que Jesus estava morto e nenhum deles esperava que ele ressurgisse. Podemos ver isso, por exemplo, nas especiarias de Nicodemos, também no fato de as mulheres levarem especiarias para embalsamar o corpo de Jesus e retardar sua decomposição no domingo pela manhã. Também nós vemos isso na incredulidade dos discípulos quando ouviram que Jesus estava vivo e não acreditaram. Tudo isso porque a Bíblia diz que não compreendiam as Escrituras, que era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse dentre os mortos. Esse, irmãos, é o cenário antes da ressurreição. Jesus estava morto, foi colocado num sepulcro, foi preparado o seu corpo, foi colocado num sepulcro, colocaram uma pedra no sepulcro, fecharam a pedra com uma corda, com o selo real. Houve uma guarda à porta do sepulcro para que nada acontecesse e cada um dos discípulos seguiram o seu próprio caminho. Mas
Glória a Deus, nós não temos somente esses fatos. Nós temos também o cenário após a ressurreição. E o primeiro ponto desse cenário é o túmulo vazio. Eu gostaria de estar sentado naquele dia em frente a esse túmulo, como diz um autor, vendo aquelas primeiras luzes do sol adentrando naquele túmulo sem ninguém dentro. O túmulo vazio constitui uma prova da ressurreição. Quando os apóstolos proclamaram a mensagem da ressurreição, eles estavam a uma distância muito pequena, caminhando para chegar até o túmulo. Qualquer um daqueles que estavam ouvindo poderiam ir averiguar se aquilo que eles diziam era verdade ou não. Exemplo, qualquer ouvinte poderia verificar na hora do almoço se era verdade que o túmulo estava vazio. Para que existisse, irmãos, uma genuína efetividade da mensagem, era necessário que houvesse um testemunho confiável que o túmulo for encontrado vazio e que isso foi exatamente o que aconteceu. A mensagem não ficaria de pé nem um dia se não fosse confirmada essa notícia. No domingo pela manhã, o túmulo estava vazio. As autoridades judaicas subornaram os guardas para mentirem, dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo, como está em Mateus 28, 11 a 15. Ou seja, o túmulo vazio é confirmado até mesmo pelos inimigos do Senhor Jesus. O túmulo vazio é um golpe mortal em todas as hipóteses levantadas contra o testemunho cristão. O fato de não haver nenhum tipo de veneração, por exemplo, ao túmulo, ou adoração, ou peregrinação até o túmulo nos dias dos primórdios da igreja é bem singular. Nem mesmo aqueles que foram curados e não se tornaram cristãos foram ao túmulo. Não se ergueu em torno do túmulo nenhum tipo de veneração, porque todos tinham ciência de que, irmãos, que aquele túmulo, naquele domingo de manhã, estava vazio. Isso era uma prova da ressurreição. Além disso, nós temos os panos do sepultamento. No Evangelho de João, capítulo 20, do verso 3 ao 9, temos a visita de Pedro e João ao sepulcro. O texto diz que Pedro viu os lençóis de linho quando entrou. E diz que João viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, deixado em um lugar à parte. O texto não diz, aliás, que os lençóis de linho estavam espalhados pelo sepulcro. Diz que estavam no lugar onde o corpo de Jesus havia sido colocado. E que não havia nada onde o pescoço de Jesus havia repousado. É provável, irmãos, então, que a mortalha estivesse com a forma do corpo, porém vazia, sem nenhum corpo nela. Por isso, o texto diz o seguinte, que João, o apóstolo, viu e creu, porque esta era uma prova da ressurreição. Para os evangelistas, a posição dos panos e a ausência do corpo são testemunhas que confirmam a ressurreição de Cristo. Como dizia o professor Henry Latham, ali jazem os panos, estão juntos, um pouco desmontados, mas ainda enrolados camada sobre camada, e nenhuma parte das especiarias escapou entre os panos. O lenço, de igual forma, está sobre o pequeno degrau que serve de travesseiro para a cabeça do cadáver. Está trançado como uma espécie de peruca e encontra-se num lugar à parte. O próprio silêncio da cena faz com que ela pareça ter algo a dizer. E falou àqueles que a viram, e fala-me quando eu a imagino, visualizando a luz matinal penetrando pela porta aberta. Descubro que ela diz o seguinte: tudo que era Jesus de Nazaré sofreu uma transformação e se foi. Nós, os lençóis, as especiarias e o lenço, permanecemos na terra e aqui ficamos, porque pertencemos a ela. Que verdade irrefutável, irmãos, da ressurreição do Senhor. E o sepulcro vazio e a mortalha do seu sepultamento ali, à mostra, são testemunhas disso. Além disso, nós temos o selo que foi partido quando se rolou a pedra. As pessoas responsáveis tinham que responder por aquilo diante do governador. Naquela época, todo mundo tinha medo de romper esses selos romanos. Era impossível abrir a porta sem romper o selo.
E isso constituiria um crime contra a autoridade que era a proprietária do selo, ou seja, Roma. E isso foi o que aconteceu naquele dia. Rompeu-se o selo. Em quarto lugar, nós temos a escolta romana. Aqueles corajosos guardas. Os guardas romanos, irmãos, não tinham nenhum interesse na tarefa que havia sido dada a eles. Seu único objetivo era cumprir o seu dever como soldados do Império Romano a quem deviam lealdade. O selo colocado na pedra para eles era mais sagrado do que toda a filosofia de Israel, para eles do que toda a pregação de Jesus. Porém, depois de o selo rompido e a pedra removida, a sentença deles seria a morte. E Mateus diz o seguinte, Mateus 28, 2-4. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Imagine essa cena. Imagine estes homens que não temiam ninguém, extremamente cruéis e insensíveis. Eles foram tomados de temor. Estavam apavorados e parecem que entraram em choque, ficaram imóveis. Todas essas cenas, para nós, se acumulam como provas da ressurreição de Cristo. Todas elas comprovam que verdadeiramente esse cenário ele é um conjunto de provas que certifica a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, então, irmãos, nós temos que Jesus estava vivo e que apareceu a muitas pessoas após a ressurreição. E nós vamos citar algumas delas para os irmãos. Primeiro, ele apareceu a Maria Madalena, João capítulo 20, verso 14, Marcos 16, 9. Depois, as mulheres que voltavam do sepulcro, Mateus capítulo 28, 9 e 10. A Pedro, mais tarde, ele apareceu no mesmo dia, Lucas 24, 34, e dito por Paulo em 1 Coríntios 15, 5. Depois aos discípulos de Emaús, em Lucas 24, 13 a 33. Depois aos apóstolos, estando Tomé ausente, Lucas 24, 36 a 46, João capítulo 20, 19 a 24. E depois aos apóstolos com Tomé presente, como está em João capítulo 20, 26 a 29. E depois aos 7, junto ao mar de Tiberíades, João capítulo 21, verso 1 a 23. E depois há uma multidão de mais de 500 irmãos numa montanha da Galileia, como está descrito em 1 Coríntios 15, 6. Também a Tiago, 1 Coríntios 15, 7. Aos 11, Mateus 28, 16 a 20. Marcos 16, 14 a 20. Lucas 24, 33 e 52. Atos 1, 3 a 12. Também por ocasião da ascensão, Atos 1, 3 a 12. Depois a Paulo, Atos 9, 3 a 6, 1 Coríntios 15 a 8, a Estevão, Atos 7, 55, a Paulo no templo, Atos 22, 17, 22, 21, 23, 11, e a João na ilha de Patmos, Apocalipse 1, 10 a 19. Muitas vezes, quando nós lemos nos evangelhos, nós perdemos de vista que são várias aparições, ou às vezes nós confundimos que esta de tal evangelho é a mesma que está em outro evangelho, mas aqui nós temos uma ordem das aparições que podem nos ajudar a contabilizá-las e vermos que estas servem também como provas da sua ressurreição, como testemunho da sua ressurreição. Avançando adiante ainda nesse cenário depois da ressurreição, nós temos que os inimigos de Cristo não apresentaram qualquer refutação da ressurreição. O silêncio dos inimigos frente às pregações dos apóstolos acabaram se tornando uma prova da ressurreição. O silêncio dos judeus, alguns diziam, fala mais alto do que a voz dos cristãos. Nós podemos concluir, então, que a ressurreição é um fato histórico confirmado. Também esse evento produziu e continua a produzir vidas transformadas ao longo da história da igreja.
E é neste evento que está baseada a fundação da igreja, que permanece até hoje e que tem sobrevivido a todo tipo de adversidades no poder deste grande evento que é a ressurreição de Cristo. Esta é a ressurreição de Cristo do ponto de vista histórico, tanto do cenário antes da ressurreição, como do cenário depois da ressurreição. Vamos agora ver do ponto de vista teológico o que nós podemos aprender. Nós temos avaliado o ponto de vista histórico, vamos passar agora para essa análise teológica. O que significa ressurreição? Ressurreição significa o retorno da morte à vida. A palavra anastasis ela literalmente significa levantar-se. Levantar-se de entre os mortos. Nós sabemos, irmãos, que a morte é o resultado do pecado, como está em Romanos capítulo 5, verso 12, que entrou no mundo por um só homem. E o salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte é o pagamento pelo pecado. Não nos referimos a atos pecaminosos, mas sim a natureza caída que está no homem, o pecado, esta natureza caída que produz seus frutos, que são os atos pecaminosos. Por isso, nossa fé se baseia num Salvador imaculado, santo, sem pecado, que nele não houve pecado, porque se houvesse pecado nele, ele não havia vencido a morte. Mas, porque ele era imaculado, santo, o justo de Deus, ele pôde vencer a morte. A ressurreição, então, prova que o sacrifício expiatório de Cristo foi aceito por Deus. Como nós já vimos na nossa aula sobre expiação, e nós falamos da dupla imputação, que os nossos pecados foram colocados sobre Cristo e a justiça de Cristo foi colocada sobre nós. Então, irmãos, nós descobrimos que quando Cristo ressuscita dos mortos, é uma prova de que o sacrifício dele foi aceito por Deus. Sendo assim, nós temos resultados que brotam desta ressurreição, ou provisões que dela provém. A primeira provisão é a regeneração, ou nascer de novo. Porque Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com ele, nós recebemos esta nova vida que vem da morte, para que nós possamos viver por essa nova vida. Então, por que nós nascemos de novo? Por que nós somos regenerados? Como diz Efésios 2:1 e 1 Pedro 1:3, porque ele ressuscitou dos mortos. Por que nós temos paz com Deus? Romanos 4:25 diz assim, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, se ele ressuscitou, nós somos justificados agora pela fé e temos paz com Deus por conta daquilo que Cristo fez. Além disso, irmãos, também nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Por que nós podemos afirmar esta verdade tão preciosa? Porque a nossa condenação, aquilo que nós devíamos, a nossa conta, a nossa dívida, foi paga por ele. E agora nenhuma condenação há para aqueles que o recebem mediante a fé. E recebem os benefícios da sua obra expiatória. E recebem os benefícios da sua aprovação diante de Deus pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Seguindo então adiante, nós temos também a purificação da nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo, por causa que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Cristo ressuscitou, agora nós temos também uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Além disso, nós temos o dom do Espírito Santo, que após sua ressurreição e sua ascensão ao céu, ele foi ungido com o Espírito Santo e derramou aquilo que naquele dia de Pentecostes eles viram e ouviram. Tudo isso são resultados da aprovação de Deus sobre o seu Filho Jesus Cristo e as bênçãos provindas desta aprovação. Nós temos também a renovação de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Nós temos também a transformação, a mudança. Nós agora podemos ser transformados pela renovação da nossa mente.
Nós somos transformados por conta daquilo que Cristo fez. Nós temos esse poder de vida que surgiu da morte e que é capaz de transformar-nos, capaz de conformar-nos à imagem do seu Filho Jesus. Aliás, este é o propósito de Deus para todos os seus filhos, sermos conformados à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por conta também da ressurreição, nós temos um Salvador eterno, ou seja, um sacerdote, um sumo sacerdote que vive para sempre. Porque ele ressuscitou dos mortos, ele vive para não mais morrer. Ele vive eternamente. E nós temos ele diante de Deus para todo sempre em nosso favor. Nós temos um Salvador eterno. Também porque ele ressuscitou, nós temos proteção e comunhão com Cristo. Depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que estaria com eles todos os dias até a consumação do século. E além disso, nós temos também que se Cristo ressuscitou, haverá juízo futuro. Isso nós já vamos falar a seguir, por conta da ressurreição de Jesus. E também nós temos a garantia da nossa ressurreição corpórea. Isso é muito importante, é um capítulo inteiro sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Ele é a garantia da nossa ressurreição. É o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o mesmo que opera em nós no tempo presente e que também vivificará os nossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em nós habita. Esses são alguns resultados ou provisões da ressurreição. Mas o que a ressurreição comprova? Nós vamos ver, irmãos, que a ressurreição comprova, primeiramente, a existência de Deus e a veracidade da sua palavra. Ano após ano, chegam ao mundo muitos homens e partem desse mundo muitos homens, pelo nascimento e morte. E todos nós estamos familiarizados com isso. Porém, Jesus disse que ressuscitaria, quebrando essa experiência. Quando ele ressuscitou, ele comprovou que o Deus que ele pregava existia de fato e a palavra dele era verdade. Cristo ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque os grilhões da morte não poderiam contê-lo. Sendo assim, ele comprova pela sua ressurreição a veracidade da existência desse Deus que o enviou ao mundo para a salvação dos homens. E comprova que a palavra desse Deus, que prometera um Messias, que prometera desde o Éden, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que no descendente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Esse Deus que enviou seu Filho e prometeu estas coisas foi justificado diante de todos pela vida do seu Filho, pela obra do seu Filho. E através da sua morte e da sua ressurreição se comprovou que este Deus existia e que sua palavra é a verdade. Também a ressurreição comprova a divindade do Filho de Deus. Como diz Romanos 1:4, declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Jesus estava nessa terra, irmãos, ele afirmou que era Filho de Deus. Em João, capítulo 5, verso 18. Ele também afirmou que quando partisse desse mundo, retornaria para a presença do Pai. João 16, 28. Ele falou que quem o via, viu o Pai. João 14, 9. Essas e muitas foram afirmações que o Senhor Jesus fez da sua divindade. Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Por que me dizes, mostra-me o Pai? São afirmações da divindade do Filho. Agora nós podemos fazer a pergunta, essas declarações eram falsas ou verdadeiras? Como nós podemos comprovar que eram verdadeiras, irmãos? Através da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Através da ressurreição, Deus deu testemunho público da divindade do seu Filho. Através da ressurreição, Deus declarou publicamente, diante de todos, a divindade do seu Filho. Ele mesmo dá testemunho de Cristo como Deus, ressuscitando dentre os mortos. Além disso, na ressurreição nós temos a prova e a conclusão da nossa salvação.
Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós fomos justificados por causa da ressurreição. E nós vamos ter uma aula sobre justificação pela fé, onde nós vamos tratar sobre isso, que a base para a nossa justificação é a obra de Cristo Jesus. Nas palavras de Torrey, abre aspas, quando Jesus morreu, ele o fez como meu representante, ou substituto, e eu morri com ele. Quando ressuscitou, foi como meu representante, e eu ressuscitei com ele. Quando ascendeu ao céu e tomou o seu lugar à direita do Pai na glória, também o fez como meu representante, e eu ascendi com ele, estando, portanto, em Cristo sentado com Deus nos céus. Eu olho para a cruz de Cristo e sei que a expiação dos meus pecados foi feita. Vejo o sepulcro aberto e o Senhor ressuscitado, e sei que o sacrifício dele foi aceito. Já não existe mais nenhum pecado em mim, não importa quantos ou quão grandes fossem as minhas transgressões. Aleluia! Então fomos declarados justos diante de Deus por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso, também nós somos santificados com base na ressurreição. Todo o nosso crescimento em vida, nossa conformação ao caráter de Cristo, nossa vida de semelhança a Ele, é uma vida que vivemos através de Cristo mesmo. É a vida dele dada a nós, e essa vida, irmãos, que foi dada a cada um de nós, é uma vida de ressurreição. O poder que agora opera em nós é o poder da ressurreição, como diz Efésios 1, 19 e 20. Fomos sepultados juntamente com Ele e ressuscitamos juntamente com Ele para vivermos em novidade de vida, como fala Romanos 6, 4. Estamos ligados de tal forma a Cristo que agora Cristo passa a viver em nós. E sendo assim, vamos sendo conformados à sua imagem e vamos sendo, em outras palavras, santificados aos santos em Cristo Jesus, chamados para ser de santos, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1. Além disso, irmãos, nós temos a ressurreição como fundamento da igreja. Com a ressurreição e a ascensão de Cristo, temos a fundação da igreja. A base dela é a pedra angular, Cristo, sua pessoa e sua obra, agora sim, pela ressurreição, ascensão e entronização consumada. Além disso, por causa da ressurreição se comprova que não se pode evitar o juízo de Deus. A ressurreição de Jesus é a garantia que haverá juízo final. Quando Jesus Cristo estava na terra, falou muitas vezes sobre o juízo final. E o fato de Deus ter ressuscitado ele dentre os mortos prova a veracidade dessa afirmação. Essa ressurreição é a garantia que haverá o dia do julgamento. Deus, diz o texto de Atos 17:31, estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que destinou e de quem deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus é o varão medida de Deus. Sua ressurreição, ela comprova que o juízo de Deus é algo inevitável. Irmãos, o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, veio para fazer o bem. Porém, as pessoas se ofenderam com a sua santidade e tentaram encontrar nele alguma coisa pela qual pudessem acusá-lo. Ele dizia ser o Filho de Deus e eles diziam que isso era blasfêmia. Jesus falou dos pecados do povo e afirmou que haveria juízo. E o que acontecia? Os homens o odiavam por causa disso. Finalmente, eles conseguiram matá-lo. Pense sobre isso. Provavelmente, eles se encheram de alegria depois da sua crucificação. Por quê? Porque se sentiram seguros por ele estar morto. Se sentiram em paz por ele estar morto. Mas, com a sua ressurreição, e por meio desse ato, Deus declarou que a morte nunca seria o fim de Cristo, porque ele é a própria vida. O pecado foi punido na cruz, mas Jesus triunfou sobre a morte na ressurreição. Sua ressurreição é a garantia que haverá vitória final sobre
tudo, e o juízo de Deus virá sobre todos. Avançando um pouco mais, nós temos comprovada na ressurreição a bem-aventurança eterna do povo de Deus. Por que estaremos no céu com Cristo? Por que poderemos desfrutar eternamente como povo de Deus? A ressurreição de Jesus prova que a morte não é o fim, visto que ela foi derrotada por ele na ressurreição. Quando Jesus Cristo estava na terra, ele disse o seguinte, João 14:3: Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3. Isto pressupõe a ressurreição dos discípulos. Sem a ressurreição de Cristo não existiria certeza de vida após a morte. Com a ressurreição, o cristão pode ter segurança da vida eterna com Deus em Cristo Jesus. Os cristãos agora em Cristo não têm medo da morte. Para eles é apenas um descanso. Veja que coisa importantíssima, irmãos. Como que nós estamos estudando uma matéria que parece tão teórica, mas que tem aplicações tão práticas e vívidas para as nossas vidas. Os cristãos agora em Cristo não têm mais medo da morte. Isso serve para mim e para você, que muitas vezes, ao nos esquecermos dessas verdades, começamos a nos preocupar com a nossa vida, com a nossa saúde, com o que será de nós no futuro. Para esses cristãos, é apenas um descanso a morte. Suas almas, no momento em que deixarem esse corpo, estarão imediatamente com Cristo, o que é, segundo Paulo, incomparavelmente melhor, Filipenses 1:21, também em 2 Coríntios capítulo 5. E com certeza, diz o texto, jamais se separarão dele. Estarão com Cristo para todo o sempre, como está em 1 Coríntios 15, 55 a 57. Então há muitas coisas que a ressurreição comprova. Que o Senhor nos ajude a meditar nesses temas, olhando para a ressurreição, desde as promessas do Antigo Testamento, também meditando nessas afirmações que mencionamos, do próprio Cristo no Novo Testamento, olhando para o cenário do sepulcro, para o cenário após a sua morte, né? O sepulcro ali com o nosso Senhor colocado dentro dele, mas depois de 3 dias, vazio, a mortalha vazia, o lenço da sua cabeça colocado de lado. Provas irrefutáveis da ressurreição. A pedra lançada para longe, os selos rompidos, os guardas atemorizados e espavoridos, as mentiras dos fariseus, as tramas dos judeus. Todas essas coisas acabaram se tornando prova, as aparições do Senhor. Todas essas coisas se tornaram provas irrefutáveis da ressurreição. Também depois olhando para esse ponto de vista teológico, entendendo o significado da ressurreição. O que essa doutrina tem a ver conosco, o que ela produz em nós, quais são as coisas que dela provém, quais são os resultados e quais são as provisões que temos a partir da ressurreição, o que a ressurreição comprova, como Cristo foi declarado Filho de Deus naquele dia, pela ressurreição dos mortos, como está escrito no Salmo 2, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Muito obrigado, irmão e irmã, por permanecer até aqui. Que Deus abençoe a sua vida e que os irmãos que desejarem colocar os ombros juntamente conosco nesse projeto possam entrar em contato conosco. Que a palavra de Deus se propague e seja glorificada. Que a sã doutrina possa alcançar muitos dos nossos irmãos e irmãs e que nós possamos ser encomendados a essa palavra da sua graça, que tem verdadeiramente poder para nos santificar e nos dar herança entre os que são santificados. Deus abençoe sua vida. Paz seja contigo. Amém.